Pare de ser uma pessoa repelente e vire o jogo. Eu conversando com as pessoas e eu vejo que, infelizmente, existem muitas pessoas que são repelentes. O que seria isso? Pessoas que afastam qualquer oportunidade, que repelem qualquer oportunidade de ser feliz. Infelizmente isso acontece. E por isso que não são felizes nem na área sentimental, nem na área financeira, nem na área, enfim, nenhuma área essa pessoa é feliz. Por quê? Porque essa pessoa, ela vive no modo automático. Ela vive sendo levada pelos seus sentimentos e pensamentos, que muitas vezes são pensamentos nocivos, pensamentos que destroem a sua vida. E muitas vezes um relacionamento ele não vai para frente justamente por causa disso. A pessoa tem sérios problemas consigo mesmo, né? Então isso acaba afetando no relacionamento. Vamos lembrar sempre que relacionamento é comportamento. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Relacionamento é comportamento. Se você se comporta bem consigo mesmo, você se ama, se respeita, se guarda, se você não aceita migalhas, o relacionamento vai fluir completamente. Porque primeiramente quando você se ama, você não pega qualquer coisa. Você não aceita qualquer coisa. Você realmente vai atrair pessoas que realmente te valorizem. Começando por aqui. E porque muitas vezes um relacionamento dá errado. Porque você está atraindo pessoas que não te respeitam e quer continuar naquele relacionamento porque você acha que aquela pessoa é o amor da tua vida, né? Não, muitas vezes não é. É apenas um engano, porque você está agindo conforme os seus sentimentos. Nós seres humanos, já falamos muitas vezes aqui, por mais que nós sejamos racionais, por mais que a gente dê uma, de racional, nós estamos sempre agindo conforme nossas emoções. 90% de nossas ações diárias são emocionais. Agora imagina, pessoas com sentimentos ruins, pensamentos ruins, como são também essas emoções, né? Se 90% do tempo a gente age de forma emocional, como é que seria isso daí, né? Uma catástrofe, uma completa desgraça. Uma pessoa repelente, ela afasta qualquer tipo de possibilidade de ser feliz. Ela não se ama, não se respeita, ela não se guarda. Ela acredita que os outros devem amar ela, mas lembrando aquilo que Jesus, a sabedoria cristã, ensina, que nós precisamos amar primeiramente a nós mesmos, depois os outros. Obviamente, acima de tudo, Deus. Porque não há possibilidade de nós amarmos os outros e recebermos amor se nós não nos amamos de forma alguma. Quando você não se ama, não se respeita e não se guarda, a tendência é você atrair pessoas que não te amam, não te respeitam, não te guardam. Porque você é uma pessoa fácil e vulnerável. E essas pessoas são presas fáceis. Essas pessoas se entregam a qualquer coisa, a qualquer elogio. Essa pessoa se entrega a qualquer situação. Essa pessoa é muito fácil. Quando eu falo fácil, eu estou dizendo aquelas mulheres fáceis, homens fáceis, que se prostituem, vamos dizer assim. Estou falando de ser um alvo fácil. Fácil de ser enganado, fácil de ser iludido, fácil de ser ludibriado. E é por isso que tantas pessoas sofrem. Porque elas esperam muito dos outros e nada de si. Obviamente que relacionamento é acordo entre os dois. Mas só que quando você vive apenas esperando o amor dos outros, isso cansa. Isso cansa o outro lado. Sabe por quê? Porque por mais que essa pessoa seja uma pessoa realmente decente, ela vai chegar um momento e vai dizer o seguinte: poxa, tudo pra ela e nada pra mim. Isso cansa bastante. E eu conversando com as pessoas, é justamente isso que faz muitas delas terminarem. Muitas pessoas falam o seguinte: Alain, eu conheci uma pessoa, um homem, uma mulher, né? E eu cuidava muito dessa pessoa, só que essa pessoa, ela simplesmente eu dava tudo por ela e ela nunca dava nada por mim. Essa pessoa antipática, ciumenta, essa pessoa não tem nenhum tipo, de amor por si mesma. Enfim, e outras situações mais. Gente, e as pessoas elas cansam disso também. É muito fácil, o amor tudo suporta. É muito fácil dizer. Mas só que você precisa entender o seguinte, que nós somos seres humanos e também temos nossos limites. O ser humano tem o seu limite. O ser humano também tem as suas necessidades. E quando você espera muito do outro, da outra, quando você realmente acredita que eu sou
o coitadinho, a coitadinha, e precisa de atenção, isso vai destruir tuas chances. Outra coisa também, fim de relacionamento. Você repele a pessoa que você ama, tentando fazer ela mudar de ideia. É que nem esse veneno aqui. É como se você realmente fizesse isso aqui, ó. Não vou apertar, claro. Mas é um suicídio. Você está matando o outro lado e a si mesmo, começando por você. Porque você está agindo conforme as suas emoções, os seus sentimentos. Sentimentos esses que são sentimentos de fracasso. E você age 90% do tempo através desses sentimentos e emoções. E você faz com que essa pessoa do lado também sinta isso. Você se mostra uma pessoa não elegante, uma pessoa dependente, uma pessoa fracassada, uma pessoa mendiga de atenção. E qual é a atração que existe nisso? Nenhuma. Ou você é uma pessoa que é atraente, ou você se torna uma pessoa mendiga. Então, muitas pessoas falam, é balela esse negócio de amor próprio, principalmente homens, né? Amor próprio é uma coisa muito balela. É balela o amor próprio. Esse negócio de amor próprio, não. Cara, isso é mandamento bíblico, caso você creia. Existem muitas pessoas cristãs, religiosas, enfim, mas não crê nisso. Acha que ir atrás, eu preciso de alguém para amar, me fazer feliz. Mas ela nem se ama e nem se faz feliz. Ela é uma pessoa repelente. Não seja uma pessoa repelente. Seja uma pessoa empoderada. Eu todo vídeo ensino para você isso aqui. Olhe para os seus objetivos. Olhe para os seus ideais. Se priorize. Então você vai colocar na sua vida pessoas que se priorizam, que têm os mesmos ideais. E pode ser até ser mesmo essa pessoa. Depois da cura, depois do autorrespeito, tudo muda. Mas para de ser repelente. Isso vai acabar com tua vida. Vai acabar com tua história. Tem muita gente que fala, o mundo não é bonzinho comigo. Não é assim que funciona. Não é assim. O mundo vai agir conforme a sua forma de agir consigo mesmo. É assim. Eu sou testemunha disso, rapaz. Uma pessoa que sente na pele todos os dias. Um fracassado, um ordinário há muitos anos atrás. Para hoje estar aqui sendo para você aquilo que realmente eu vivo. Minha vida mudou 1000%. Eu era uma pessoa repelente, eu era. Eu acreditava que nem você. Eu preciso de alguém para ser feliz. Passei por muitos fracassos, muitas derrotas. Você que já viu minha história, você sabe muito bem o que eu passei. Se você não sabe, tá na descrição do vídeo para você assistir meu relato. E eu era isso aqui, repelente. E hoje, sou muito bem casado. Tenho uma vida muito boa, né? Tenho minha vida profissional como publicitário. Minha vida profissional como jornalista. Minha vida profissional como orientador de pessoas. Tenho minha esposa. Tenho minha família. Porque eu parei de fazer isso aqui. Parei de tomar veneno e comecei a viver. Então eu quero que você entenda isso. Pare de ser repelente. É a forma que você vê o mundo que as coisas vão mudar. Não é o mundo que tem que te aceitar. É você que tem que se aceitar e se transformar. É você que tem que entender o seguinte. Primeiro eu me amo, me respeito, me guardo. Primeiro eu crio uma felicidade dentro de mim. Primeiro eu crio uma vida realmente de responsabilidade sobre mim mesmo. Me empodero. Então eu atrairei pessoas que me consideram, me respeitam, que me valorizam. Conforme eu me respeito, me valorizo, me guardo. Repito, pode ser esse ex. Pode ser. Às vezes vocês brigaram, uma briga besta, uma coisa assim. Mas se tem sentimento, se tem alguma coisa verdadeira, vai acontecer. Se não tem, vida que segue. O importante é você olhar pra você. Tá bom? Grande abraço. E para de tomar isso daqui, ó. Isso aqui não vai te levar a nada. Não tá patrocinando não, viu? Esse negócio aqui. Tchau. Vai, pode ir? Pare de ser rapper. Meu Deus do céu. Eita. Eita, caramba. É assim. É assim que se sente. Quando uma pessoa vai atrás. Vixe, parabéns.